pessoal, eu sou a Fabi, bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é leituras do mês. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais, os links sempre ficam embaixo do descrição do Instagram, você pode me acompanhar por lá pra ter mais conteúdo. E se quiser comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal, que assim você ajuda e patrocina os conteúdos sem pagar nada mais por isso. E eu também tenho um grupo de novidades e promoções, sempre que aparecer uma promoção legal, que tá com preço bom, eu coloco lá no grupo pra vocês, então você não vai estar perdendo nada. O link tá aí no box de descrição. E o vídeo de hoje é um vídeo das leituras do mês, né? As leituras, compiladão de leituras de novembro. Eu li bastante coisa, agora que eu fui contar, eu falei, o quê? Nem parece que eu li isso tudo. Até porque no finalzinho do mês eu não li nada, né? Eu parei as leituras assim nos últimos dias do mês, não deu pra ler. Então, eu tô até surpresa de ter lido tanto assim. E eu vou começar aqui falando com vocês da primeira leitura que aconteceu em novembro, que foi The Lover. Eu vou deixar a capa aqui, porque é um e-book, né? É um conto, é uma short story. Vivian Moreno Garcia. Vou deixar a capa dele aqui. Ele tá disponível no Kindle Unlimited em inglês, né, gente? Porque a Amazon convida autores, né, famosos pra postarem contos na plataforma, né? E a Silvia Moreno Garcia foi uma das pessoas convidadas, né? E é e-books da Amazon, exclusivos da Amazon. Foi a primeira coisa que eu li dessa autora e eu realmente amei a escrita dela, eu amei o conto, eu me envolvi muito e definitivamente eu poderia ler uma história grande, tipo um romance dessa história, porque eu acho que daria pra ser um romance, sabe? Um livro grande. Eu com certeza quero ler outros livros dessa autora, já tô até programando pra ler ano que vem outras coisas dela também, porque vale a pena, gente. A escrita dela, sim, me ganhou total. E quando a gente vê o autor escrevendo conto, a gente vê também o potencial dele com uma história curta, o quanto ele pode te envolver e fazer você se apegar com o personagem em tão poucas páginas. E ela consegue fazer isso. É um livro como se fosse um conto meio romântico, mas com uma pegada também um pouco sobrenatural em alguns aspectos, né? E é muito, muito legal. Eu não vou falar muito sobre essas partes de contos e os livros curtos, porque pode estragar a experiência de vocês. É uma história muito curta, acho que tem 40 páginas, 50, 40 e pouco, alguma coisa assim. Então é uma história curtinha, mas vale muito a pena. O inglês não é difícil, se você já lê inglês assim, mas não tem uma grande habilidade no inglês, mesmo assim dá pra ler, porque é uma linguagem ok, sim, fácil de entender. E pro conto dela eu dei 4,5, né? Eu dei a nota de 4,5, por quê? Porque eu queria muito que fosse maior, porque eu poderia ler mais páginas, né? E por isso eu tirei meia estrela, porque eu queria mais coisa da história, mas eu amei realmente. É uma autora que eu vou querer ler outras coisas dela com certeza. Depois do The Lover, eu li um e-book que eu comprei no Kindle um tempo atrás, que é um livro infanto-juvenil do George MacDonald, que é A Princesa e o Goblin. E o George MacDonald é considerado o avô da fantasia, né? Porque ele que inspirou Tolkien e C.S. Lewis, né, a criar suas histórias. As histórias dele têm uma pegada mais de fadas, mas ainda assim eles trazem elementos fantásticos muito legais e com certeza a gente vê ali o porquê ele inspirou esses autores de fantasia, né? E eu acho a escrita dele muito mais parecida com a vibe ali do C.S. Lewis em Crônicas de Nárnia do que realmente com Tolkien. Mas o cara inspirou esses autores que são grandes nomes da fantasia, né? Então vale muito a pena ler, sim, pra você conhecer também, né? Se você gosta de Tolkien e C.S. Lewis, ver quem foi a grande inspiração deles, né, no passado. E eu gostei muito da Princesa e o Goblin. Ele tem uma pegada de conto de fadas, sim, né? Conta a história dessa princesa. Ela vivia num castelo isolada, né? O pai dela botou ela longe da corte pra viver lá. E a família do rei meio que é sempre perseguida por goblins, né? Os goblins têm raiva da família do rei. Então, essa princesa tem que ser protegida, né? E esses goblins vivem no subsolo, né? E eles sobem para a superfície quando cai a noite, porque eles não gostam do sol. Então, tem essa questão aí acontecendo, tem umas coisas muito místicas, tem uma pessoa do passado dessa princesa, né? Uma ancestral dela que começa a ter contato com ela de uma forma bem mística. É muito, muito legal. E ela acaba fazendo uma amizade também com o menino, que é filho de um dos mineiros. Então, tem toda uma situação acontecendo, tem umas tramas que os goblins estão fazendo contra a realeza, né? Contra aquele lugar, as pessoas da família do rei. Então, é muito, muito legal. E é um livro infanto-juvenil, eles são crianças, né? E eu gostei muito, 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 tanto que dei 5 estrelas e favoritado. É um livro que eu quero reler, virou um dos meus infantos juvenis favoritos.
junto com Alice e o Mágico de Oz. Então é um livro que vai ficar comigo, sabe? Sempre vou estar querendo botar ali pra ler de tempos em tempos. Então eu dei favoritado pra ele, sim. Eu gostei demais. Gostei da vibe da história. E principalmente também fazer referência de o como ele inspirou outros autores, né? A gente vê umas nuances assim parecidas, principalmente como eu falei com C.S. Lewis, que escreveu Crônicas de Nárnia. Depois eu li A Cadeira de Prata, né? Que é a penúltima crônica de Crônicas de Nárnia. E depois eu li de novo outra história do George MacDonald, e eu li A Princesa Leve. Era um e-book que estava em promoção, estava muito baratinho na edição da Wish, né, o e-book. Esse eu amei ainda mais. Ele não é tão infanto-juvenil quanto A Princesa e o Goblin, porque são crianças. Aqui são uma princesa mais velha, acho que ela tem 18 anos, 17, 18, por aí, né? E ela tem uma habilidade. Na verdade, ela foi amaldiçoada no seu batizado, que ela não teria peso, então ela vive flutuando. E aí isso já traz um quê de conto de fadas, e esse livro tem muito quê de conto de fadas, muito mais que Princesa e um Goblin. Princesa e um Goblin já vai pra uma vibe muito mais fantasia em alguns aspectos, e a Princesa Leve vai mais pro conto de fadas. Mas a história é maravilhosa, é linda, é envolvente, e eu me apeguei muito aos personagens. É uma história curta, mas que tem uma história muito bem certinha, sabe? Bem fechadinha, que te envolve, você fica curioso pra saber o final. E eu amei, eu amei. E tanto que assim, os personagens não têm nome, é princesa, príncipe, rei, rainha, não tem nome específico pra eles, mas ainda assim é uma história assim que eu amei e também foi favoritada. Foi o mês que eu encontrei o novo autor favorito, que é o George MacDonald. Logo depois da Princesa Leve, eu li O Lobo Cinzento, que é outro conto dele, que eu também achei muito legal. Mas esse é um conto mais simples e bem menor. Então eu dei 3,5 estrelas pro Lobo Cinzento. E por fim, eu finalizei Crônicas de Nárnia com a última crônica, que é A Última Batalha. Essa releitura de Crônicas de Nárnia foi ainda mais incrível pra mim. Eu consegui ler com mais calma e reparar em muitas referências, principalmente as referências bíblicas dessa história, com mais atenção. Então eu amei essa releitura de Crônicas de Nárnia. E Crônicas de Nárnia é uma das minhas histórias favoritas de fantasia. Já era favorito, continua sendo favorito, e foi uma experiência muito boa fazer essa releitura de Crônicas de Nárnia. Depois eu concluí a leitura de Império de Tempestades. Era a leitura de outubro, né, do meu planejamento, mas eu não tinha concluído em outubro. Eu tinha começado, mas não tinha finalizado, então eu finalizei, que é o 6º livro do box de Trono de Vidro. Eu gostei demais. Eu gostei demais. Eu tenho que admitir, gente, que eu gostei muito de Império de Tempestades, e se você acompanha desde 2021, né, desde o começo do canal, e acompanha a minha trajetória com Trono de Vidro, sabe que foi nesse livro que eu abandonei. Mas nessa leitura eu amei. Eu amei essa leitura de Trono de Vidro. Eu amei esse livro. Eu acho que ele se tornou meu favorito da série. E eu acho que ele tem sim algumas coisas que podem incomodar. Ele é um livro de desenvolvimento de relacionamentos e relações e dos personagens em si, né, os seus arcos individuais, e ele é como se fosse o segundo livro de uma trilogia, sabe? Aquele desenvolvimento de personagem. As coisas acontecem sim, tem cena de ação, mas é mais de desenvolver os relacionamentos principalmente. E eu achei que isso fosse me incomodar em alguns aspectos. Até posso dizer que algumas coisas ali, casais podem ter me incomodado, mas eu não consegui tirar nota desse livro, então foi 5 estrelas, porque eu amei um casal especificamente, que é a Elide e o Lorcan, que eles se conhecem nesse livro, o relacionamento deles todo se desenvolve nesse livro, né? E eu amei esse casal. Acho que foi o melhor casal, assim, em questão de construção de relacionamento da história. Foi o que eu mais gostei. E também o final. Gente, o final desse livro é pra você sair com os lencinhos na mão, assim, ó, enxugando os olhos, porque é pra você se derramar em lágrimas. Esse final é tenso demais, é muito triste, você fica com raiva, né, ao mesmo tempo que você tá triste, você tá revoltado com esse final. Então, eu amei, foi o meu livro favorito de Trono de Vidro, e eu acho que vale a pena você continuar a série, sim. A série pra mim ainda tem altos e baixos, sabe, eu não acho que ela é uma série perfeita, mas ainda assim, eu acho que é uma série que vale a pena ler se você gosta de fantasia. E ao contrário dos outros livros da Sarah J. Maas, eu acho que esse aqui é muito mais fantasia, e fantasia tradicional, da que a gente é acostumado a ver, do que os outros. Os outros, como Corte, é muito mais o foco no romance que está acontecendo, tem muito mais do romance.
E Crescent City, né, Cidade da Lua Crescente, ela é muito mais diferente. A vibe de fantasia é muito mais diferente do que essa. Essa aqui é mais a fantasia tradicional e não tem romance sim, mas eu acho que ele vai muito mais pro que tá acontecendo na fantasia do que pro romance. E Crescent City também tem bastante romance, sabe? Mas é uma fantasia muito diferente, é uma fantasia mais moderna, num mundo com tecnologia. É bem diferentona do que o padrão da fantasia que a gente é acostumado. Esse aqui já é mais a fantasia, né? Então eu acho que vale a pena, se você gosta de fantasia, ler sim Trono de Vidro. Depois eu fugi totalmente do meu planejamento e fui ler o lançamento do momento, que era Iron Flame, que é o segundo livro da série Empyrean, eu acho que é esse o nome da série, que é o segundo livro de Fourth Wing. Que eu li Fourth Wing logo que ele saiu, né? Tipo assim, no mês que ele saiu, eu acho que foi que eu li. E eu tava esperando a continuação, assim, ansiosamente. Por quê? Porque, gente, aqui afinal, você quer imediatamente ler o segundo livro, mas você teve que esperar o lançamento, né? A pessoa tem que esperar o lançamento. Então, eu, assim que saiu, né? No dia que saiu, eu comecei a ler Iron Flame. E eu gostei muito de Iron Flame. Eu fiz um vlog aqui no canal só pra ler Iron Flame, vou deixar no box de descrição no card pra vocês darem uma olhada no vídeo. Eu gravei, né, eu lendo praticamente o livro todo. Eu tinha lido acho que uns 20%, 25%, algo do tipo, não lembro agora. E eu li todo em um dia o restante do livro. Eu só li esse livro naquele dia, foi numa sexta-feira. Eu li o livro inteiro. E eu fui comentando com vocês, fazendo algumas atualizações, e depois eu fiz um reaction do final do livro. Então eu vou deixar aí, você vai poder saber minhas opiniões lá. Mas, resumindo aqui, né, eu dei pra Iron Flame 4,5, eu dei 4,5 para Iron Flame. E aí eu explico os motivos lá no vlog, então vai lá assistir pra você saber mais. Depois de Iron Flame, eu voltei para a minha saga de Trono de Vidro e peguei o 7º livro, que é A Torre do Alvorecer. Esse é um livro que se passa em outro lugar do continente com outro personagem, que é o Chaol. Então a gente vai acompanhar aqui o livro do Chaol. E se você acompanha a minha trajetória com Trono de Vidro, sabe que o Chaol me irrita profundamente. Nessa releitura ele me irritou profundamente. E ele estava sendo, assim, revoltante acompanhar a perspectiva dele. E aí a gente tem que acompanhar o livro dele. Foi, assim, foi tenso pra mim, gente. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, sendo boazinha, porque eu acho que ele poderia ser 3,5. Mas eu falei, vou dar 4 e tal, porque realmente tem umas informações muito importantes e não dá pra pular esse livro. Você vai ter que ler o livro do Chaol. Com raiva dele ou não, você tem que ler, porque o que você vai descobrir aqui é muito importante. E a busca desse livro aqui, né, que tem para a ajuda à guerra final, que é o próximo livro, né, que é Reino de Cinzas, também é importante. Então, você tem que passar pelo livro do Chaol. Você vai passar raiva. Você vai passar raiva com o Chaol, porque o Chaol, gente, não dá pra passar pano. Ele faz as piores escolhas possíveis quando é relacionado às mulheres e ele só faz cagada. Então, assim, passei muita raiva com o Chaol. E a Nesryn, que é uma das perspectivas desse livro, valia a pena. A perspectiva dela era boa e eu amei a Nesryn desse livro. E eu não curtia muito ela nos livros anteriores, né? Porque ela era bem secundária. Não... Sabe aquela personagem que você não tá nem aí? Era a Nesryn. Mas nesse livro, Nesryn fez o livro todo valer a pena. Fazer o quê? Porque Chaol, cancelado pra mim pra sempre. Não tem mais desculpa pra ele, entendeu? Pena da Irene. Simples assim. Tenho pena da Irene. Quem leu vai saber. Depois de Torre do Alvorecer, que foi aquele banho de água fria, que até me desanimou um pouco de ler Reino de Cinzas, porque eu ia emendar um no outro, eu li uma das melhores leituras desse ano, que foi uma das maiores surpresas desse ano, que foi Uma Sombra na Brasa. Sim, gente, Uma Sombra na Brasa. Dessa série que eu já estava também desanimada, né, porque eu não curti o 3º livro, sabe, eu meio que empurrei ali o 3º livro, achei ele muito enrolado, enfim, falei aí nos últimos vlogs. Mas eu queria ainda dar uma chance pra Sombra na Brasa por ser um livro que se passa no passado dos personagens, né? No passado desse mundo e também com outros personagens. É um spin-off. É um spin-off do passado. E isso aqui valeu cada segundo que eu gastei. Porque foi o melhor livro desse universo. Foi o melhor de todos. Esse casal merece tudo e superou Castil e Pop. Eu acho eles muito mais maduros. E o enredo foi muito melhor. E esse livro é muito bem contado. A história é muito melhor contada do que a história da Pop do Castil. Você se envolve logo de cara com a Sarah. Você se apaixona pela Sarah, porque Sarah
incrível, maravilhosa, rainha de tudo, entendeu? E o Nictus, perfeito. Esse casal aqui merece tudo. Simplesmente isso. Eles são incríveis. Fazem parte do passado e boa parte do que acontece aqui influencia o que está acontecendo lá na série da Pop, né? Que é a série principal, que é de Sangue e Cinzas. Essa série é Flash and Fire, né? Carne e Fogo, né? Que ficou na tradução. E, gente, esse spin-off tá sendo tudo pra mim. E esse spin-off renovou minhas esperanças pra continuar a série principal. Tanto que logo depois dele, eu li A Guerra das Duas Rainhas. E pra esse livro, que é o Sombra na Brasa, eu dei 5 estrelas favoritado. Primeiro livro favoritado da série de Sangue e Cinzas, e eu nem fazia ideia que eu iria dar 5 estrelas pro livro dessa série. Porque eu realmente estava desanimada pra ler. Mas esse livro renovou todas as minhas esperanças com essa série. Eu amei demais. Sarah e Nictus são tudo meu casal favorito do momento, entendeu? A Sarah é maravilhosa, incrível. E o Nictus, olha aqui, gente, é bandeirinha. Tô apaixonada, gente. Eu realmente agora, definitivamente, estou amando de Sangue e Cinzas. Eu tô muito envolvida com o universo, com a história. A partir desse livro, eu tô sentindo realmente. O primeiro livro eu gostei muito. Aí o segundo eu tive umas coisas assim que eu não curti. O terceiro já não curti quase nada, assim. Tipo, eu dei acho que 3,5 pro terceiro, se eu não me engano. Mas esse aqui foi 5 estrelas favoritado. E agora parece que eu realmente entrei. Parece que agora as coisas estão tudo fazendo sentido na minha cabeça. Nessa história. Então, eu amei Uma Sombra na Brasa. E é uma das melhores leituras do ano. Simplesmente isso, gente. Eu não faço... Gente, eu não tô acreditando nisso ainda. Mas é uma das melhores leituras do ano. E eu amei. Amei demais Uma Sombra na Brasa. Comentei sobre ele em um dos últimos vlogs. Você pode acompanhar o vlog aí pra saber mais das minhas opiniões e mais algumas coisas sobre a história. Mas, gente, a minha vontade é pegar e reler esse livro. Você acredita nisso? A minha vontade é reler esse livro. Na verdade, minha vontade é reler De Sangue e Cinzas desde o primeiro livro. Pra você ver a reviravolta da situação. Entendeu? Eu tô pensando seriamente em reler desde o começo. Todos os livros ano que vem. Sim, gente. Pode ser loucura. E talvez eu não faça isso, mas a vontade neste momento é reler tudo de novo. É isso, simplesmente. E como eu falei pra vocês, eu peguei logo em sequência A Guerra das Duas Rainhas. E, gente, esse realmente, eu senti que eu voltei ao ritmo na história. Eu senti que a história andou. Eu senti que os personagens se tornaram mais atraentes pra mim de novo, porque eu tinha desanimado também com os personagens no terceiro livro. Nesse fez mais sentido pra mim, sabe? E as consequências das coisas, as tretas que estão acontecendo. O final desse livro é sensacional. Sensacional. Sensacional, porque o plot de Sombra na Brasa começa a se unir com o plot da série principal, né? Que é a série na perspectiva da Pop. Começa a se juntar as coisas e tudo fazer sentido. E o final é bombástico, é maravilhoso, é sensacional. E esse livro nós temos a perspectiva da Pop e também do Castile, diferente de todos os livros, que os outros livros só sempre são pela Pop. E acho que só o último capítulo é do Castile, mas aqui os dois dividem a perspectiva no livro. E isso também foi uma das coisas que eu mais gostei nessa história, nesse livro em específico, foi dividir as perspectivas, porque isso é uma coisa que eu sempre dou ponto para uma história quando tem a perspectiva dos dois protagonistas, não só da protagonista feminina. Eu gosto quando tem a perspectiva dos dois, isso realmente me ganha. E esse livro tem isso, então eu amei A Guerra das Duas Rainhas. Teve algumas coisas ainda que tem, assim, uma leve enrolação ali em alguns aspectos, né? E eu tirei meia estrela por conta disso, né? Algumas coisas que eu achei meio despropositada ali, no Hot principalmente. Mas isso aqui foi muito bom. 4,5 para esse livro. Eu gostei muito da Guerra das Duas Rainhas. Tem aquele capítulo que é o capítulo que virou... Como aquele capítulo lá de Corte de Neve e Fúria, não tem um capítulo famoso, todo mundo faz reaction lendo? Esse aqui é o 44. Esse capítulo 44, gente, é aquele surto completo. Porque você vê isso já se encaminhando desde o livro 3. Mas aí isso aqui vai finalmente acontecer. Quem deu vai saber o que eu tô falando, né? As descrições, galera, as descrições são bem assim detalhadas e muito assim... chocantes. Eu gravei um vlog também, quando eu li, né, eu tava comentando um pouco com vocês, teve um trechozinho quando eu tava lendo esse capítulo que eu fiquei chocada, capítulo 44, esse é pertinho do final do livro, então, gente, foi uma loucura,
Loucura. E eu dei 4,5 pra esse livro, como eu falei pra vocês. Eu gostei muito da Guerra das Duas Rainhas. Eu tô animada pra continuar. Principalmente porque o próximo é pra voltar pro Nictus e pra Sarah, que é Luz na Chama. E é uma das minhas propostas de ler agora, em dezembro, Luz na Chama, que eu tô muito, muito animada pra ler. Porque eu quero voltar pro Eliseu. É isso aí. Eu quero voltar pro Eliseu. Simples. Ponto final. Depois de Guerra das Duas Rainhas, eu li o livro do clube, que foi o último livro do ano, né, do clube de romances, né, que é o grupo que eu organizo, que vai passar por uma reformulação aí ano que vem, e eu explico pra vocês mais pro futuro, mas eu li A Garota do Penhasco com a galera, né, com as meninas lá, né, a gente leu e foi uma leitura maravilhosa. Porque, gente, Lucinda Riley, simples assim, Lucinda Riley não escreve nada meia boca, gente. Tudo que ela escreve é incrível, maravilhoso. Esse livro é sensacional. Eu amei, amei A Garota no Penhasco. Eu acho que é o livro mais emocional da Lucinda que eu li, sabe? Que mais mexeu comigo. Ele trata muito de relações familiares e muito sobre luto e sobre o amor fraternal, sabe? O amor de família ou o amor que você tem por outra pessoa como se ela fosse da sua família, mesmo que ela não seja. E esse livro é lindo, é uma história linda e triste e com muita injustiça. Eu acho que esse livro é muito sobre injustiça e sobre luto, né, e sobre esse amor familiar em si, e eu acho que esses temas são temas que mexem muito comigo, muito mais do que o amor romântico. Então esse livro aqui foi sensacional pra mim, eu dei 5 estrelas. Tem umas coisas assim no final, de algumas explicações finais, que não agradou todo mundo lá do grupo, e eu entendi a proposta que a autora quis dar, e passei um paninho pra isso. Simples assim, porque a Lucinda é maravilhosa, mas a maioria das pessoas deu 4,5 pra ele, ou 5 estrelas, ou 4,5 ou 5, então... Gente, vale cada minuto que você gastar com esse livro. Ele tem no Kindle Unlimited, então você pode ler se você tiver assinatura gratuitamente, né? Então, é muito bom, gente. Esse livro aqui é muito bom. E ele é um dos livros da Lucinda que não é tão grande, porque ele tem 300 e poucas páginas, então vale muito a pena. Ele se passa, em parte, também na Irlanda, né? Então, vale a pena. É muito, muito bom. Lucinda é sensacional e cada vez mais ela se torna a minha autora favorita. Então, é isso. Leia Lucinda. E finalizei o mês lendo Cidade do Fogo Celestial. Na verdade, eu fiquei os últimos dias, como eu falei, sem ler, mas eu finalizei no dia 26. Cidade do Fogo Celestial foi o último livro que eu li no mês, né? Que eu cheguei a finalizar e eu amei. Cidade do Fogo Celestial foi 5 estrelas. Foi o único livro de Instrumentos Mortais que foi 5 estrelas e eu amei, gente, sério. Gostei muito como ele foi contado, ele foi para um rumo que eu não esperava e isso foi muito bom. Introduz os personagens já da próxima trilogia e isso também foi um ponto positivo pra mim e principalmente porque faz várias ligações com Peças Infernais, que eu amo. Então, foi muito, muito bom. Gostei muito do rumo que essa história tomou e eu gostei muito do final e da conclusão que eles deram pros personagens, principalmente pro Sebastian. Então, eu acho que vale muito a pena continuar Instrumentos Mortais. Eu acho que a segunda trilogia é muito melhor que a primeira, gente, definitivamente. A segunda trilogia é muito melhor construída e muito mais envolvente do que a primeira, pelo menos foi pra mim, né? Eu sei que tem gente que prefere a primeira, mas eu acho que a segunda foi muito melhor escrita e contada do que a primeira, então vale muito a pena. E principalmente que o vilão da segunda trilogia é muito melhor. Ponto, um dos pontos mais importantes. Simon, gente, uma estrelinha a mais pelo Simon, porque o Simon brilha. Essa segunda trilogia, ele brilha demais. Ele virou o meu personagem favorito de Instrumentos Mortais. É isso, 5 estrelas. Vale muito a pena continuar Instrumentos Mortais pra você continuar e ler a segunda trilogia. A segunda trilogia vale a pena, é muito bom. Então é isso, pessoal. No total de leituras do mês foram 13 leituras em novembro. Por isso que eu fiquei bem chocada, porque fiquei os últimos dias ainda sem ler. Mas eu amei as leituras desse mês. Esse mês foi muito surpreendente em várias leituras, porque eu amei muitas das leituras que eu fiz. Eu conheci novos autores que eu quero ler, outras coisas que eu gostei muito dos autores novos que eu conheci. Me empolguei com séries que eu tinha desanimado, então foi um mês muito produtivo e muito bom de leituras, né? E agora vamos saber o que vai rolar em dezembro. Tô animada para dezembro, tenho as leituras que eu quero finalizar de algumas séries que eu quero concluir ainda em dezembro, então vamos ver o que vai rolar, incluindo o Trono de Vidro, né, gente? Que eu vou finalizar agora em dezembro, se tudo der certo. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Me conta aí qual foi a melhor leitura de novembro pra vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo.